Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Diante disso, São Paulo entrou em contato tentando um chapéu no Flamengo por Marcos Antônio Dallaso, jogador que estava no PAOK, joga de volante, joga também de camisa 10, revelado pelas categorias de base do Atlético Paranaense, passou pelo Shakhtar Donetsk, assim como o Ilcinho, Lazio e também o PAOK. Não teve minutagem tão alta na última temporada, que eu estava vendo os dados dele. Foram apenas 10 jogos, 5 como titular e 5 saindo do banco de reservas, então não teve tanta minutagem como não teve tanta minutagem na última temporada, mas é um jogador que interessa tanto o Flamengo quanto o São Paulo. E sim, você conhece mais a fundo no Marcos Antônio, porque eu vou ser bem sincero, não era um nome que, sim, eu lembrava no futebol brasileiro, não era um nome que assim, parava para assistir, fala, pô, no PAOK, na Lazio tem o Marcos Antônio como brasileiro, não lembrava desse nome, e aí fui atrás para descobrir agora, nessas últimas 3 horas, que foi quando essa informação surgiu do Gabriel Sá, informação aqui do Arquibancada Tricolor, confirmada pelo Gabriel Sá. E aí, queria ouvir isso de você. Você acha que já ouviu falar, tem algum conhecimento do atleta, ou acha que pode ser uma espécie de tiro no escuro? A gente torce para que tenha sido todo um trabalho do scout. Queria ouvir isso de você. Qual a sua análise sobre esse interesse do São Paulo no Marcos Antônio? Felipão, eu não vou ficar te devendo também, eu não tenho acompanhado, acredito que eu nunca tenha visto o Marco Antônio jogar, mas mesmo a galera do scout, assim, hoje em dia a gente trabalha muito com estatística, né? Hoje em dia eu acho que ali uns 50% da contratação são dos números, né? Infelizmente, eu até acredito um pouco nesses números, mas tem gente que leva muito ao pé da letra. Mesmo ano passado ele não tendo muito tempo de jogo, muito tempo em campo, se ele está no radar do Flamengo, o Flamengo costuma não contratar mais tão errado assim, né? Obviamente que às vezes erra, mas o Flamengo não contrata. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, se ele não teve minutos, ele já deve ter feito um bom trabalho em outros lugares e vale a pena, cara. Eu agora, com a lesão do Alisson, eu aumentaria esforços e faria dívida agora, porque é uma posição que eu estou precisando, então não é mais aquele, traga um meio-campista para reforçar o setor. Não, eu preciso trazer alguém para jogar. Agora é para jogar. A gente sabe da volta do Lisieiro e do Mendes, sabe que tem uns meninos ali no banco, sabe que tem Galopo e Bobadilha, mas hoje, sinceramente, eu não vejo nenhum deles à altura do Alisson, nenhum deles que seja titular ao lado do Luiz Gustavo. Então, hoje, eu até tentaria, continuaria com o Thiago Mendes, para ele ser mais uma opção, mas eu ia em busca de um reforço para jogar, para ontem. Eu talvez teria que fazer uma dívida aí no meio do caminho, ia mais atrás de mais informações sobre o Marcos Antônio, porque é complicado também a gente, se ele não jogou no último ano, acredito que tem um porquê, um motivo. E a gente não pode errar, né? A gente pensando como a entidade de São Paulo, a gente não vai pagar 10 milhões num jogador que ano passado não jogou muito. Por que ele não jogou muito, né? A gente tem que ficar com o pé atrás. Sinceramente, eu não conheço. Tomara que seja que o menino não tenha jogado por uma birra de treinador, mas que ele possa estar motivado para, se vier, conseguir ajudar o time do São Paulo, que está no momento que precisa no meio-campo e não pode errar financeiramente. Exatamente. Aí aqui o Joaquim Hamilton falou algo que é verdade, né? São Paulo estava interessado em jogadores que estavam no futebol europeu, como era o caso do próprio Thiago Mendes, que algumas temporadas estava no futebol europeu, como é o caso do Alexandro, que são jogadores que interessam o São Paulo, e todos eles têm mais de 30 anos. O Thiago Mendes tem 32 anos, o Alexandro também tem mais do que isso, e o Marcos Antônio, pelo menos, ele tem 24 anos, é um jogador jovem ainda, que pode agregar ao São Paulo, mas não é barato. Vou aqui até já colocar na tela o nosso site, o site do Arquibancada Tricolor, para a gente passar a informação certinha para vocês. Aqui, o São Paulo tenta dar um chapéu no Flamengo, fez oferta pelo Marcos Antônio, e aqui a informação do Gabriel, vou ter que colocar o tweet dele na tela agora, que é o seguinte: São Paulo formalizou uma oferta a Lazio, porém
o que seriam os moldes do contrato do jogador? Seria um empréstimo com obrigação de compra. E aí que está, na minha opinião, o grande problema. 6 milhões de euros em passe fixado, caso batesse algumas metas estipuladas no contrato, é a pedida da Lazio. Essa é a parte mais delicada, na minha opinião, né, Ilcinho? Porque a gente sabe, o São Paulo, querendo ou não vive o melhor momento financeiramente falando. Beleza, vendeu o Diego Costa, vendeu o Beraldo no início da temporada. Sim, isso dá um fluxo de caixa, mas a gente tem que lembrar algo que eu sempre destaco aqui, que o futebol o futebol não é igual ao FIFA, né? Que você ganha dinheiro, você vende um jogador, o dinheiro cai na sua conta, você já pode repassar para outro clube. Não, o São Paulo hoje vive um momento que precisa arcar com certas dívidas. A gente relembra, 2023, mesmo com recordes de bilheteria, ganhando a Copa do Brasil, que é o título que mais dá retorno financeiro para um clube, o São Paulo terminou o ano no vermelho. E isso é muito delicado. Então, o São Paulo, a maioria das vendas do São Paulo, diria que 95% das vendas do São Paulo, do valor das vendas do São Paulo, é para tapar dívidas, para quitar algumas dívidas. E aí, 6 milhões de euros é um preço salgado, na minha opinião. Queria ouvir isso de você, Ilcinho. Felipão, é complicado, né, cara? Porque você vê, é um jogador numa idade boa, 24 anos, eu acho que ele não atingiu nem o prime da parte física dele, ele deve ter muito a evoluir ainda. Ele tem tempo de trabalho, mas os 6 milhões de euros talvez seja complicado, mas talvez seja um investimento. Eu acho que o São Paulo deixou entrar nesse patamar de dívidas por algum motivo que eu desconheço, mas hoje a gente sabe que não posso errar. Mas se encontra num momento que a gente vai ter que colocar na balança o que é mais importante. A gente se reforçar com um nome, com um jogador que tenha uma identificação com o futebol de São Paulo, que consiga se encontrar dentro de campo, ou a gente vai preferir a parte financeira? As opções que eu tenho, porque, cara, se você parar para ver, a gente tem 4 volantes reservas, mais os meninos da base. Caramba, será que nenhum deles consegue jogar? O Maia tá voltando. Não é possível a gente não jogar, não é possível a gente não conseguir colocar ninguém nesse rolo com a Lazio para tentar bater a dívida, sabe? Não é possível também a gente ter um empréstimo com obrigação de compra. Que caio que é esse de empréstimo com obrigação? Eu já vi empréstimo com opção de compra, mas obrigação? Então, cara, eu acho que o São Paulo vive um momento delicado dentro e fora de campo. Não é momento para errar. Não adianta nada também o presidente contratar um jogador e falar: contratei um nome forte, dei um chapéu no Flamengo, dei a minha vida para trazer ele. Só que aí você vai ver no final do dia, tipo, deu mais um bote errado, mais um tiro na água, sem poder gastar. Então, eu acho que o São Paulo tem que ter pressa, sim, mas uma pressa consciente, sabe? O presidente não pode fazer nenhum tipo de loucura. Não é porque o Alisson machucou, o Maia tá machucado, que agora eu vou sair gastando a torta e direito só para falar para a torcida que eu gastei. Eu prefiro não trazer ninguém que eu tenha 95% de certeza que ele vai jogar e render, do que trazer 2, 3 que vão aumentar a minha dívida e que eu não tenho a menor ideia de como eles estão dentro de campo, sabe? Acho que o São Paulo tem que ser bem cauteloso nessa hora. Exato, 6 milhões de euros para um jogador de 24 anos, na minha opinião, faz muito mais sentido do que 7 milhões de euros num jogador de 32 anos que está no Catar, que é o caso do Thiago Mendes. Eu acho que se é para dar um tiro, se é para desembolsar um alto valor, na minha opinião, por mais que não conheça, analisando friamente, não analisando dentro de campo, porque o Thiago Mendes a gente conhece, o Marcos Antônio dificilmente a torcida do São Paulo vai conhecer. Mas, analisando friamente, você pegar estatísticas, você pegar os fatos, idade, valor, na minha opinião, se chega um exercício aqui, fala, pô, tenho 6 milhões para gastar num jogador de 24 anos e 7 para gastar num de 32. Eu opto pelo de 24. Por quê? Primeiro que se ele não alcançar metas, o São Paulo não gasta, deve desembolsar alguma grana para fazer um empréstimo e tudo mais,
Mas se ele não bater metas, São Paulo não tem essa obrigação de compra. Caso ele bata as metas, ele vai ter 25 anos quando o São Paulo fizer a contratação dele. Ele pode dar um retorno tanto dentro de campo, quanto numa possível venda para o futuro, quem sabe retornar à Europa. A gente sabe que muitos jogadores fazem isso, vão para a Europa, não dão certo, retornam e aí conseguem uma volta ao futebol europeu. Você lembra do Andréas Pereira, por exemplo, no próprio Flamengo, estava no futebol europeu, não estava com tanto espaço, voltou para o Flamengo, mesmo marcado depois daquela final da Copa Libertadores. Ele foi muito bem no Flamengo, foi ao Fulham da Inglaterra e hoje está na seleção brasileira. Então, é um caminho que não é nada anormal alguns jogadores que alguns jogadores fazem. Então, talvez, se assim, São Paulo, eu concordo quando o Ilcinho diz o seguinte: o São Paulo não pode errar. São Paulo não pode errar. São Paulo tem que contratar um jogador, na minha opinião, que chegue e vista a camisa de número 8, né? Digamos, camisa de número 8, que seja o segundo volante. Porque o São Paulo, hoje, para a posição de segundo volante, que o Zubeldia vem utilizando, é Bobadilla, que deve ser o titular enquanto não acham um reforço para o Alisson. Inclusive, acho que até acharem um reforço para o Alisson, ele começar a treinar, pegar um ritmo de jogo, o Bobadilla será o titular. E o Galopo, que a gente, cara, o Galopo não tem mais condição alguma, na minha opinião, de vestir a camisa do São Paulo. Ele foi mal em todas as posições que ele atuou, e essa temporada do Galopo está sendo desastrosa. Ele errou tudo no último jogo contra o Grêmio. Então, é um jogador que também foi um erro do São Paulo, é isso que a gente estava falando. São Paulo não pode gastar uma grana como gastou no Galopo e errar. E aí, até uma galera aqui no chat falando, brincando, que é melhor não dar chapéu no Flamengo, porque o último chapéu que o São Paulo deu no Flamengo, São Paulo contratou o Pablo e o Flamengo ficou com o Gabigol. Então, a galera dando essa brincada aqui no chat. Mas é isso, eu concordo quando o Ilcinho diz. São Paulo não pode errar, São Paulo tem que dar um tiro certeiro. Se tem 6, 7 milhões de euros para gastar, que eu acho difícil, mas se tiver, tem que ir atrás de alguém que chegue e jogue e esteja em condições de jogo. Para mim, essa é o grande ponto dessa história toda. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.